Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de regência verbal. Vamos ao enunciado. Marque a alternativa em que ocorre erro na substituição pelo pronome oblíquo-ato. Primeiro ponto, o pronome oblíquo-ato não é uma classe de palavra. O que o pronome faz? O pronome ele ou qualifica algum termo ou substitui um termo mencionado anteriormente. Essas são as suas funções. Integrando esse conceito à sintaxe, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o adjunta de nominal são termos que podem ser substituídos por pronomes oblíquos átonos. Dito isso, vamos às alternativas. Na letra A eu tenho obedecer ao professor. Ao professor é o quê? É o objeto indireto do verbo obedecer, porque quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Como eu tenho ao professor, professor nesse caso é um substantivo masculino, eu tenho essa combinação, a mais o, ao. E quando se estuda os pronomes oblíquos átonos, é possível saber que o quê? Que o me, te, se, nos, vos podem exercer tanto função de objeto direto quanto de objeto indireto. Porém, é um pronome que só pode exercer função quando interligado a um verbo, completando o sentido de um verbo, de objeto indireto, e é justamente o li. Então, a substituição aí está perfeita. Obedeceu ao professor, obedeci, li. Esse li é o objeto indireto do verbo obedecer que representa esse ao professor. Então, letra A está correta. Na letra B eu tenho, encontrei alguns amigos hoje. Vamos analisar a predicação ou transitividade do verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Nesse caso, o sujeito oculto, eu, encontrou alguém, alguns amigos. Alguns amigos é o objeto direto do verbo encontrar. O objeto direto, como já dito, pode ser substituído por me, te, se, nos, vos. Mas há pronomes oblíquos átonos que só servem como objeto direto, que é justamente o, a, os, as. Como eu tenho amigos no contexto, eu tenho que usar esse pronome masculino, Então, encontrei alguns amigos, encontrei-os hoje. Substituição corretíssima, irreprochável. Vamos à letra C. Toquei o seu braço. Agora eu tenho um caso diferente. Por quê? O verbo tocar é transitivo direto. Quem toca, toca. Algo ou alguém. Correto? Em alguns contextos você pode pensar em tocar em algo ou em alguém. Mas nesse caso, veja que o que está posposto não tem uma função de completar o sentido do verbo. Tem uma noção, uma acepção de posse. E quando isso acontece, eu tenho uma classificação diferente para aquele pronome oblíquo átono que eu mencionei anteriormente, o li. Nesse caso, ele é um adjunta de nominal. Ele é um termo que está completando, que ele está modificando, na verdade, o sentido de o quê? De um substantivo. Quando eu digo toquei o seu braço, eu posso dizer toquei o braço dele, toquei-lhe o braço. O que significa? Tem um valor de posse envolvido. É o braço de alguém, é o braço dele. Então, esse li no contexto é o quê? É um adjunta de nominal. Ele tem esse valor de posse intrínseco e o li ele pode ser substituído nesse contexto na função de adjunta de nominal. Então, não há erro nenhum. O que muda aí no caso é a questão da análise sintática. Se fosse perguntar a função desse li, não seria objeto indireto. Seria um adjunta de nominal, vide essa substituição, que eu posso fazer. Eu posso colocar um pronome possessivo ou posso substituir dele, Toquei-lhe o braço, toquei o seu braço, toquei o braço dele. Quando é possível essa substituição, eu tenho a classificação desse li como adjunta de nominal, porque, como eu disse, tem um valor de posse envolvido. Então, a letra C, corretíssima. Na letra D eu tenho, visitou uma amiga no hospital. Vamos olhar a predicação do verbo visitar. Quem visita, visita
alguém. É um verbo transitivo direto. Lembrando que eu disse anteriormente, eu tenho aí visitou-lhe no hospital. O lhe é um pronome oblíquo átono, quando interligado ao verbo, quando completa o sentido de um verbo, que só exerce função de objeto indireto. Então, a substituição aí no contexto está incorreta. Eu deveria utilizar outro pronome. Uma possibilidade de substituição é usar o pronome oblíquo átono a. Visitou-a no hospital. Esse a representaria a amiga, seria o objeto direto. Na morfologia, um pronome oblíquo átono. Na sintaxe é o quê? É um objeto direto. Então, a substituição incorreta se encontra na letra D. Mas vamos analisar a letra E. Comprei 2 livros para ele. Aí eu tenho uma acepção muito interessante do verbo comprar, porque o verbo comprar é tradicionalmente transitivo direto, né? Quem compra, compra algo. Só que a regência, a predicação, de certa forma, é circunstancial. Ela depende do contexto. Nesse caso, eu tenho o quê? Comprei algo para alguém. Comprei 2 livros para ele. Esses 2 livros é o quê? É o objeto direto. É o algo. Comprei algo. O para alguém tem essa preposição, né? É o objeto indireto. E como se sabe, o objeto indireto ele pode ser substituído pelo pronome oblíquo átono lhe. Comprei-lhe 2 livros. Comprei 2 livros para ele. Esse lhe está o quê? Está substituindo esse para ele. Então, construção corretíssima. O gabarito da questão, então, é a letra D. Vide essa substituição incorreta, né? Eu não posso usar o lhe quando o verbo for transitivo direto. Um ponto interessante a ser mencionado é que, mesmo que eu tenha um objeto direto preposicionado, eu não posso substituir o pronome oblíquo átono lhe. Mesmo que ele tenha uma preposição, às vezes por causa de um contexto, para evitar a ambiguidade, ou em construções específicas, a substituição do lhe não é possível, inclusive com objeto direto preposicionado. Então, quando se pensar no lhe em relação a um verbo, completando o sentido de um verbo, ele é o objeto indireto. Gabarito, então, da questão, letra D. Caso tenham gostado, inscreva-se no canal e obrigado a todos.